Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é só terça-feira, mas já tem um monte de coisa acontecendo, então a gente vai falar dos impactos da DeepSeek no mercado de tecnologia dos Estados Unidos e algo que está mexendo com o mercado de tecnologia global. Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar também do investimento direto do país. Então vamos comentar esse assunto com vocês, mas tem outros pontos para a gente passar. Consumo das famílias, tem também o mercado que errou, que acabou ficando de ontem para hoje. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Esse furacão chamado DeepSeek aí, que apareceu ontem, não apareceu ontem, né? Mas ontem se consolidou e derrubou todo o mundo aí. Então a gente vai explicar o que aconteceu aí, os efeitos disso aí. E pode ser efeitos duradouros, inclusive. Então é bom a gente ficar muito ligado nesse tema. A gente também tem o consumo das famílias, o pessimismo aumentando, um pouco de reflexo com que as pessoas estão achando da economia, aquela dificuldade de conseguir entender que a economia vai bem, obrigado, e a percepção ser diferente. Também tem o nosso querido amigo mercado que mais erra do que acerta, então é melhor você chamar a Márcia Sensitiva para fazer as próximas previsões aí do Boletim Focus. Mas antes de tudo isso, a gente já pode começar aqui com a nossa agenda, né, Débora? Então, o que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje a agenda está mais recheada do que outros dias. Essa semana a gente vai ter uma agenda mais intensificada. Semana passada a agenda ficou esvaziada quase a semana toda. E essa semana isso muda. Então, o que temos aí na agenda do dia de hoje? Balanço da Boeing e da General Motors já saindo antes da abertura. INCCM de janeiro, uma edição da FGV, saiu às 8 horas da manhã, e confiança da construção. Agora a gente entra naquele momento que, além dos balanços corporativos dos Estados Unidos, que vão começar a aparecer na agenda todos os dias, começam os índices de confiança da FGV. Ontem saiu do consumidor e hoje sai da construção civil, medição aqui de janeiro. Departamento de Comércio dos Estados Unidos também divulgou as encomendas de bens duráveis de dezembro e tem dirigente do Banco Central Europeu participando aí em um evento promovido pelo Banco Central da França. Então aqui o Piero Cipollone vai participar, na verdade vai participar daqui a pouquinho desse evento virtual. Também temos índice da confiança do consumidor nos Estados Unidos, esse sai ao meio-dia, mas não para por aí porque nossa agenda tem mais coisa aqui para a gente passar para vocês. Vou já adiantando que é feriado do Ano Novo na China, Ano Novo lunar, então a partir de hoje os mercados estão fechados na China continental e em Taiwan. Hong Kong também tem ali o mercado com o horário reduzido, não está fechado em Hong Kong, mas o horário por lá está reduzido, e é feriado também na Coreia do Sul. Então, a boa parte da Ásia ela vai estar fechada, então não vamos falar muito de Ásia, a não ser assim, os pontos mais importantes que vem acontecendo, mas não vamos falar das bolsas asiáticas porque elas estão fechadas, com exceção do Nikkei 225. A não ser que aconteça alguma coisa muito importante no Nikkei, aí a gente traz para vocês, mas, de uma forma geral, as bolsas asiáticas estão fechadas. Banco Central do Chile divulga a decisão de política monetária hoje às 6, então agora também a gente começa a ver bancos centrais divulgando decisão de política monetária. Então tem decisão no Chile, tem decisão aqui no Brasil, tem decisão nos Estados Unidos, teve a decisão recente do Japão. Então começamos também a ter as decisões de política de juros nos países. E aqui sai a ata às 8h50 da penúltima decisão de política monetária entre 18 e 19 de dezembro do Japão. Vamos então começar o nosso giro pelo mundo. Na verdade, vamos começar logo no Brasil, porque foi divulgado essa semana o fechamento da balança de pagamentos, né, que é um retrato contábil do que aconteceu no Brasil, onde você tem tanto a balança comercial, a balança de serviços, a conta de capitais. E na conta de capitais a gente consegue observar um aumento de mais de 13% do investimento direto no país nesse ano de 2024. E isso aí a gente tem que lembrar que acontece no momento que a Bolsa, que é um dos principais pontos de atração do investimento direto no país, teve um bom revés. A Bolsa, principalmente nesses últimos meses do ano, ela teve uma queda bem considerável. Se a gente for pegar o que aconteceu durante esse ano como um todo, você teve menos impacto, menos entrada, inclusive uma saída forte de recursos oriundos aí de estrangeiros querendo comprar títulos de dívida, ações de empresas aí, operar na Bolsa de Valores, muito naqueles movimentos que a gente chama de
até me fugiu o nome, a palavra agora lá, que quem vem especular aqui com taxas de juros aqui, né? Então, muito movimento especulativo, né? De você conseguir essa arbitragem entre a diferencial de taxa de juros fora do Brasil e dentro do Brasil, mas ao mesmo tempo você teve uma entrada de recursos que a gente chama de recursos de melhor qualidade, que são recursos para construção de fábricas, para aumento de produção, investimento em planta verde, né, que é você fazer uma fábrica do zero, ou própria expansão da área produtiva de uma fábrica. Então a gente tem aqui inclusive um gráfico para mostrar como que esse investimento direto estrangeiro ele funcionou aqui no Brasil no acumulado em 12 meses. A gente tem aqui esse gráfico, a gente vê aqui desse ano de 2024, se a gente for pegar, aqui é janeiro de 2024, né? Então a gente vê aqui que você teve uma primeira queda nesses primeiros meses do ano, mas a partir do mês de agosto você tem essa alta, inclusive esse esticão que a gente vê aqui, outubro, novembro e dezembro, né? Então isso daí significa o quê? Foi um período que a gente teve queda na bolsa, então era esperado que esses recursos aí, carry trade, lembra? Esses recursos de carry trade, que são aqueles recursos especulativos para você brincar com a arbitragem de taxa de juros, né? Ou seja, da taxa de juros dos Estados Unidos com a taxa de juros brasileiros, teve muita queda aí, tanto que isso aí refletiu no nosso dólar, o nosso dólar subiu muito nesses últimos meses do ano. Ao mesmo tempo, isso daí aumentou também o volume de entrada de outros recursos de melhor qualidade. Então a gente vê aí que o Brasil continua, né, apesar do pessimismo fiscal aí, pelo menos do nosso mercado interno, sendo um país bem atrativo para o capital estrangeiro. E até pelo que a gente está vendo na nossa própria indústria, que cresceu o dobro da média mundial aí nesse ano, né, você tem aqui o investimento estrangeiro aí, principalmente aí na produção, sendo muito bem visto aí e com entrada de recursos de qualidade, né, Débora? Exatamente. Tem até um ponto interessante aqui para ver no gráfico, porque quando a gente olha entre outubro e novembro, porque a gente está falando de acumulados, né? Então, entre outubro e novembro, a gente vê que está quase estável ali. E de novembro para dezembro tem um salto nesse acumulado em 12 meses, na barrinha azul, que é a que vocês estão vendo por último. Isso é muito interessante, porque entre os meses de novembro e dezembro, a gente teve uma fuga de capitais muito grandes da nossa bolsa. Então, essa fuga foi enorme. Saiu muito dinheiro, saiu muito recurso estrangeiro da bolsa, justamente por toda a queda que aconteceu, toda a indecisão e incerteza em relação ao fiscal aqui do Brasil. Tudo isso pesou muito e saiu muito dinheiro, né? Quando a gente vê ali resultados de saída de fluxo, né, de recurso da bolsa, a gente vê que foram meses muito ruins do fim de novembro. E o mês de dezembro todo foram meses muito ruins para esse recurso estrangeiro aqui. E a gente teve esse aumento, que confirma o que o André falou, que não é um dinheiro que está entrando para especular na nossa bolsa, até porque não foi um momento bom para a bolsa. É um dinheiro, um recurso que está entrando em outros investimentos do lado real da economia, para aí fomentar investimento mesmo, não aplicação financeira, nem para especular com juros, né? Porque a gente também estava com uma taxa de juros bem alta, não foi esse tipo de recurso que entrou aqui, o que é muito interessante. Mas vamos seguir para o nosso próximo assunto aqui, um assunto que também mexeu bastante com os ânimos entre ontem e hoje, né? Muita gente falando disso, a DeepSeek, a inteligência artificial chinesa, que acabou balançando bastante aí as estruturas dos mercados financeiros e da tecnologia de uma forma geral, depois que começou a ser mais falada, depois que entrou em evidência. Eu comecei a ouvir falar da DeepSeek no final da semana passada. Do final da semana passada para cá, já teve um movimento enorme aí e já começou a balançar mesmo, inclusive os mercados financeiros. Ontem, grande notícia, né, que a gente viu em todo lugar, é que a Nvidia caiu quase 17% em um único dia. E por que isso aconteceu? Eu já falei um pouquinho disso no N1, mas por que isso aconteceu? A DeepSeek, além de ter código aberto, ser open source, como chamam, ela também trabalha com uma tecnologia menos avançada de chips. Enfim, da tecnologia de chips, semicondutores, ela precisa de menos tecnologia, por exemplo, que os seus pares. Então, conseguiram fazer um chatbot tão aí eficaz quanto o ChatGPT, só que com uma tecnologia menos avançada de chips. Então, isso começou a trazer uma dúvida se as empresas realmente de tecnologia ligadas a chips e semicondutores, elas iriam ter ali o mesmo lucro ou o mesmo ganho que se esperava. Porque qual que é a grande expectativa em relação a uma Nvidia, por exemplo? Que com o avanço da inteligência artificial,
cada vez mais a gente precisa avançar nessa tecnologia de chips ou dos semicondutores também. Então, isso teria que acompanhar a evolução da inteligência artificial. Conforme a inteligência artificial avançasse, essa tecnologia teria que ser muito potente e cada vez com mais capacidade de processamento para realmente acompanhar esse movimento e conseguir fazer também com que a inteligência artificial avance. Só que a DeepSeek colocou um ponto de interrogação nisso, colocou uma dúvida. Será que precisa mesmo? Será que esse avanço vai acontecer? Será que tem essa necessidade desse avanço tecnológico constante que estava se esperando antes? E essa dúvida, sempre na incerteza, o mercado vive de expectativa e age muito nesses cenários de incerteza. Num cenário de incerteza, as pessoas vão sair e realizar seus ganhos. Então, vamos colocar aqui um gráfico para a gente entender como é que foi esse movimento da NVIDIA, que a gente está vendo a valorização de mercado, né? Variação do valor de mercado. No comecinho do ano passado, há um ano atrás, o valor de mercado da NVIDIA era 1,5 tri, tá? Então, ela praticamente dobrou de valor de mercado entre o fim do ano passado e o começo do ano passado e o começo desse ano. Ela saiu de 1,53 tri para 2,9 tri ontem, né? Porque ela chegou a bater mais que 3 trilhões aí nesse pico que vocês estão vendo antes da queda. E por que isso aconteceu? Por que a NVIDIA valorizou tanto? E se a gente olha em dólares também no preço da ação, a gente vai ver a mesma coisa. Por que ela valorizou tanto? Aí ela teve essa ascendência nos seus preços ou no seu valor de mercado? Justamente por essa expectativa de que o setor de tecnologia teria que acompanhar essas inovações da inteligência artificial e que ela iria continuar dando o lucro que se espera no futuro, né? E que o lucro ia ser crescente no futuro. Quando entra um agente, né? um novo jogador aí, né? no jogo, que mostra que talvez não precise desse avanço tecnológico tão recorrente, né? não vai precisar desse avanço que se esperava antes, porque alguém conseguiu fazer com menos, a NVIDIA ela sofre realização, porque olha o pico que ela estava ali, né? Ela estava num valor mais alto de preço, né? Ela estava batendo ali quase 150, estava menos, né? Mas estava num pico de valor, de preço bem grande. E aí o que quem está posicionado naquilo pensa? Tá, eu tenho NVIDIA. Talvez a NVIDIA não dê o lucro que eu esperava lá no futuro. Entre ficar com ela na mão e realizar agora, eu vou escolher realizar, então eu vendo as minhas ações da NVIDIA no pico do preço e consigo realizar os meus ganhos de curto prazo. Lembrando, gente, que o mercado de bolsa tem muita especulação. Então, consigo realizar esse ganho, vendo ao preço mais alto, depois se ela cair, se eu achar que vale a pena, compra de novo. Então, a gente vê esses movimentos acontecendo aqui. Por exemplo, teve um pico, não sabiam se esse preço ia ser sustentável. Ela começa a sofrer realização. Depois as pessoas compram ali embaixo no piso, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas seria ali naquele piso, porque acreditam que ela vai subir, porque chegou num preço que também está muito barato. E aí ela fica nesse movimento. Só que ela estava ali num valor bem mais alto. E aí, com essa nova dúvida, com essa nova incerteza de se ela vai continuar mantendo o preço com sustentabilidade, de seu crescimento e seu lucro, aí ela sofreu demais, caiu 17% justamente por essa chegada da DeepSeek, que trouxe toda essa dúvida não só para a NVIDIA, mas para outras empresas de tecnologia também. E é por isso que a Nasdaq, que é o próximo gráfico que a gente tem aí, sofreu tanto também, porque a maior parte dessas ações são negociadas na Nasdaq. A gente vê que a Nasdaq estava com uma tendência aí de alta praticamente o ano todo. Ela ficou aí com o ano todo em valorização, ela sofreu poucos ajustes, assim como as empresas de tecnologia. Então elas estavam operando bem valorizadas. Chega ali no pico dos 19, um pouco mais, estava quase acima dos 20 mil pontos ali, ela sofre essa realização, ela caiu 3% ontem. Então a gente vê que uma coisa também está ligada à outra, até porque as ações de tecnologia estão negociadas na Nasdaq, né? na Bolsa de Tecnologia, no índice de tecnologia aqui. Mas a gente precisa agora acompanhar, porque, por exemplo, ontem caiu 17%, muita gente viu isso como oportunidade. Então, hoje, as ações da NVIDIA no pré-mercado já estavam subindo de novo, mais, inclusive, que outros pares de tecnologia, porque as pessoas veem como uma oportunidade de compra, tipo comprar com 17% de desconto. Só que a grande questão da DeepSeek, dessa entrada no mercado, é essa dúvida que ela causa em relação à necessidade de tecnologias cada vez mais avançadas
que é justamente a base, o fundamento, o alicerce de todo esse crescimento exponencial que a gente viu na NVIDIA e de outras empresas de chips e semicondutores. Eu acho bem engraçado, Débora, que o seguinte, porque quando a gente pensa o que foi dito nessa última semana, tudo aí que foi colocado nessa última semana, desde a posse do Trump, né? Só a gente ver quem estava do lado do Trump, que é o pessoal da Meta, que é o pessoal da Amazon, que é o pessoal do OpenAI, o pessoal, o Elon Musk também, todo mundo aí que trabalha com questões de tecnologia, o pessoal da Google também estava lá, estava acreditando que ia ser um momento, né, que, até porque estava se aventando fortunas de incentivos a esse setor aí de tecnologia nos Estados Unidos. O próprio Zuckerberg chegou a cogitar, falar que ia fazer um data center do tamanho de Manhattan para conseguir aumentar a capacidade geracional aí das IAs da Meta. E do nada chega esse soco no estômago, na boca de todo mundo, com uma IA que tem a mesma capacidade do OpenAI, né, do ChatGPT, usando basicamente acho que 1/60avo, se não me engano, né? Não, eu não lembro qual que é, mas é um valor muito menor assim do que você tinha de gastos operacionais e tudo mais, né? Então é como se você tivesse falando assim, não, você precisa de uma Ferrari para você conseguir gerar o ChatGPT. A China conseguiu fazer com que a IA rodasse dentro de um fusquinha. Então é uma coisa muito diferente. E além disso ainda ser uma tecnologia open source, né? Porque você vai ter, então, esses modelos abertos para quem quiser também tentar fazer e copiar, vai poder fazer. Coisa que a OpenAI não permitia fazer. Tanto que já tem um monte de gritos de regulação, como que vamos fazer isso, mas o modelo... mas esse modelo é injusto porque agora ele é modelo aberto, então vai dar seus dados para a China, não pode acontecer isso, como se a gente não estivesse dando dados para os Estados Unidos desde o começo aí do Facebook. Então ele deu uma bela balançada aí e coloca muito em xeque essa questão dessa necessidade tão grande de utilização de recursos naturais como água, por exemplo, para você ficar rodando esses modelos de inteligência artificial, a necessidade de você utilizar esses chips de última geração para conseguir rodar isso, então uma necessidade tecnológica menor, com menor custo e menor impacto para o meio ambiente também. Isso daí é uma coisa bem importante que a gente precisa ressaltar, porque você não precisa usar tanta água, não precisa usar tanto recurso computacional, você pode fazer então de uma maneira menos custosa ao meio ambiente. Então foi um belo de um soco no estômago desse pessoal da tecnologia que estava jogando cada vez mais na nossa cara essa necessidade de inteligência artificial, até para quem não queria isso, né? Então estava cada vez mais jogando, tentando criar essas necessidades, e agora vem uma empresa que vende, que aliás nem vende, né? Que oferece até essa possibilidade com danos, custos e situações melhores e mais vantajosas para todo mundo. Eu acho que é assim, vai ser difícil o pessoal se recuperar no curto prazo aí, porque eu acho que isso aí vai ser uma mudança bem grande de paradigma. Não sei se você concorda, Débora. Exatamente, eu acho que vai vir com uma quebra aí, né? E eu não vejo só essa quebra, eu acredito que vão acontecer outras quebras de paradigmas aí ao longo do tempo, principalmente quanto mais tensionar aí China e Estados Unidos. Bem, vamos falar da confiança do consumidor aqui no Brasil, Débora, porque começa a refletir um pouco desse pessimismo que vem tomando a população brasileira, que é aquela coisa que a gente está falamos ontem, né, inclusive na questão da pesquisa, né, porque desemprego baixo, PIB em recorde de muitos anos, renda aumentando, negociações salariais com sucesso, subindo acima da inflação. Então não tem motivo, tem N motivos para falar que a economia vai bem. Mas a situação do dólar, né, e a situação a situação da inflação de alimentos parece que atua muito no subliminar das pessoas, e isso acaba afetando também a confiança das pessoas, e você teve um recuo muito brusco, um recuo de 5,1 pontos em janeiro, fazendo com que seja o menor nível que a gente tenha de confiança do consumidor de fevereiro de 2023. A gente estava com uma confiança aumentando mês após mês, e agora você tem esse grande recuo, e pessoas com menos confiança consomem menos, gastam menos, poupam mais. Isso aí pode ter um efeito negativo aí para a demanda. Você montou aqui para a gente, né, Débora, alguns gráficos aqui para mostrar como que está essa questão da confiança, né?
Exatamente. A confiança ela caiu bastante, né? Quando a gente olha a confiança cheia, ela sai de 90,9 para 86 pontos. E é um recuo, 90,9 em janeiro do ano passado. Então, a confiança do consumidor ela está diminuindo. E a gente viu isso acontecer nos últimos meses do ano. Né? Então, um momento até que as pessoas se sentem mais confiantes ali para compras. Mas o que assim mais choca aqui, né, que isso veio das expectativas. Claro que o índice da situação atual também contribuiu, ele também caiu, mas quando a gente olha o índice de expectativas, que mostra ali o que a pessoa está esperando para o futuro, a gente vê que a queda foi muito maior. Então, as pessoas estão com uma perspectiva pior para o ano que vem, vamos pensar para esse ano, né, que acabou de começar, do que estavam no ano passado para o ano de 2024. Né? Então, mostra que esse pessimismo ele começa a aparecer principalmente ali em confiança em relação à renda. As pessoas estão confiando menos na renda. E aí eu acho que entra um ponto que a gente estava falando ontem. Né? Se você tem uma renda que ela está sendo mais consumida por itens básicos, itens de cesta básica, por exemplo, a pessoa vai ficar com menos confiança que ela pode comprar outra coisa ali e gastar o seu dinheiro. Outro ponto, né? Taxa de juros já começa a limitar crédito das famílias. Isso já vai começar não só a encarecer, mas limitar o crédito das famílias. E a gente sabe que o consumidor brasileiro tem uma participação importante no seu consumo no crédito. Né? Então, muita gente se endivida, por exemplo, para bens duráveis, e isso também, com uma taxa de juros mais alta, vai ser limitado. E aí a gente pode até pular para o último gráfico, né, para a última tabela, que mostra como é que ficou em relação à renda, porque o índice de confiança do consumidor por renda caiu em todos os estratos de renda. Normalmente, né, tem ali um impacto maior ou menor em alguns estratos, então a gente vê às vezes a confiança alta nas rendas menores e menor confiança nas rendas mais altas, mas dessa vez foi de forma homogênea. Então, todo mundo está sentindo menos confiança nesse mês de janeiro em relação ao mês passado, mas se a gente pegar também em relação a outros momentos, a gente vê que essa confiança está diminuída e em todas as rendas. Né? Então, não é um fator específico de um extrato de renda ou de uma faixa ali da população brasileira. Não, isso aconteceu de forma homogênea. E vem muito do que a gente falou ontem também, dos preços, das pessoas sentirem essa pressão, esse peso no bolso e começar talvez a segurar um pouco mais as pontas. E a gente sabe, né, que tudo bem que não deu tempo, se ele começou a subir agora, mas a gente sabe que isso vai ter um efeito não só psicológico, mas, por exemplo, de crédito, a gente já vai começar a ver os créditos encarecendo. No médio e longo prazo, as pessoas vão ter que voltar a fazer algumas escolhas, provavelmente aí difíceis, e podem deixar de consumir serviços, que era o que a gente estava falando, da Selic frear ali o setor urbano da economia. Então, tudo isso também vem aí, pode persistir por um tempo. E talvez até por isso as expectativas para o futuro estejam piores do que a análise da situação atual. As pessoas estão vendo que no médio e longo prazo, se continuar do jeito que está, elas vão ter menos renda e isso vai impactar no consumo. Basicamente é isso, né? A gente está difícil, mesmo com. Eu nunca vi isso, né? Um ano tão favorável assim, você ter uma perspectiva tão ruim sobre a economia futura, né? Mas a questão aí, a gente pode gastar um programa inteiro para falar sobre isso aí, que a gente vai ter assunto. Mas vamos falar agora do nosso amigo mercado, né? O mercado que nunca erra, só que não, né? Ele errou bastante nesses últimos anos. 95% das projeções feitas pelo nosso amigo mercado aí errou. Ele errou em 95% dessas previsões, então ele só acertou 5%, né? Então, eu já falei, é melhor você fazer a previsão econômica do Boletim Focus no tarô, que você vai ter um acerto maior aí, que pelo menos você não vai passar tanta vergonha, né? Então, a gente vê aqui que a gente montou, inclusive, algumas tabelas para vocês verem aí como que o mercado estava acreditando que ia terminar determinados anos, né? Então, sobre Ibovespa, por exemplo, 2021, 52% viu Ibovespa esse ano 2021 acima de 120 mil pontos. 2021, que governo que era? Bolsonaro, né? Então estava um otimismo bom. Aí teve queda de 11,93%, fechando a 104.822. O mercado errou nesse momento. A Selic devia terminar o ano com uma taxa de 6,25, mas acabou em 9,25. Então o mercado também errou. O PIB devia ter uma alta de 2,5%,
Isso daí lembrando que a gente estava naquela recuperação de 2020, que você teve uma queda de quase 4% da economia, e quando você tem esses momentos de crise muito aguda, a tendência é no ano seguinte recuperar quase que o mesmo volume, né? Mas o mercado conseguiu subestimar isso, você teve um crescimento de 4,8%. Se esperava que o dólar terminasse a R$4, mas você teve uma alta de 7,47%, terminou o ano em 5,57%. O pessoal estava bem otimista com o dólar, né, em 2021, né? E a inflação estava esperando... Essa aí é uma maravilha, né? Que estava sendo prevista uma inflação de 3,75%, a inflação ficou em 10%. Nossa, 2021 não teve essa gritaria toda, né, de inflação, né? Não tinha risco fiscal, mesmo estourando o teto, né? O que será que subiu a inflação naquele momento? Não sei, né? Eu gostaria que o nosso amigo mercado, que errou bastante, aí pudesse responder. Vamos ver o próximo, 2022? Aí no governo Bolsonaro, né? Aí ele estava acreditando que o índice ficasse abaixo de 120 mil pontos, né? Teve alta, então o mercado conseguiu errar um pouquinho, né? Mas ficou em 109,35, 109 mil pontos, então o mercado acertou. O mercado acreditava que a Selic ia terminar em 11,75 naquele ano, terminou em 13,75. O mercado errou de novo. O mercado acreditava numa alta de 0,28%, só que ele esqueceu que é ano eleitoral e que o Guedes pode gastar à vontade. Teve um monte de gasto fiscal, mais um atropelo no teto de gasto, mas aí não tem problema gastar em ano eleitoral para eleger, não tem risco fiscal na economia. E você tem um crescimento de 2,9% do PIB. Então o mercado voltou a errar. Daí ele acreditava que o dólar ia acabar em 5,60, né, naquele ano, principalmente porque no começo daquele ano existia uma perspectiva bem grande, uma vitória do Lula, mas daí o mercado acreditou, o mercado teve na verdade uma queda de 5,32 na moeda e o dólar encerrou em 5,27. O mercado acreditava numa alta de 5% da inflação, só que ficou em 5,79%. Então o mercado, de novo, errou naquele ano. O mercado está errando bastante, hein, Débora? Pois é. O mercado errou em 2023 também e errou em 2024. Aí a gente pode até falar, 23 errou todas as projeções. 24 foi um ano difícil de prever, porque todo a grande virada ali que se esperava do segundo semestre, com a queda de juros dos Estados Unidos, não aconteceu. Né? A gente teve toda aquela predominância do risco fiscal aqui no país, principalmente no fim do segundo semestre, que jogou a nossa bolsa lá embaixo e também jogou o dólar lá em cima. Então, o mercado também errou muito em 2024, mas errou em 2023. Né? E se a gente pegasse de 20 previsões, se o mercado fizesse 20 previsões errando a 95%, ele teria acertado uma das 20. Né, errado 19. Então, assim, né, é o que a gente estava falando. E eu sempre brinco com isso também. Eu falo, nossa, eu queria muito chamar, sei lá, Lene Sensitiva, Márcia Sensitiva, no começo do ano e pedir para ela fazer previsão de tudo e pegar o mesmo dia de previsão do Focus e ver lá no fim do ano quem acertou. Porque economista, às vezes, é meio cartomante mesmo, né? Tenta ficar fazendo previsão, mas nem sempre vai nem na direção correta. Né? E talvez as sensitivas acertassem mais do que o mercado financeiro no Focus, mas aí eu trago um outro ponto para a gente refletir aqui. Né? Às vezes eu brinco aqui com vocês, parece mais torcida do que projeção, né? Porque muitas coisas colocadas no Focus parece que eles estão querendo pressionar, não só isso, mas ali fazendo uma torcida para que aquilo aconteça. Mas mais do que isso, a gente viu o mercado errando recorrentemente em previsões de curto prazo. Então, se a gente pega ali a previsão para aquele mês de IPCA, ele errava, né? Ele errou e errava a previsão para aquele mês. Você pega IBCBR, que é uma coisa um pouco mais fácil de prever, o mercado errava no curto prazo. Então, ele tinha todos os instrumentos ali, porque as pesquisas já saíram, ele tinha uma incógnita, que é o agro, que ainda dá para ter uma ideia, e ele conseguia errar. E aí eu vejo muito assim acontecendo com frequência de colocar uma perspectiva até meio fora da normalidade ali, do que se espera, para depois falar, nossa, olha, cresceu acima. Ou jogar a inflação como deflacionária na expectativa, na projeção de janeiro, e não foi. E aí tem toda aquela narrativa construída, olha, a gente esperava deflação e subiu muito mais do que a projeção. Então a gente não pode pensar que o mercado faz isso também de forma inocente. O mercado não é bobo e nem inocente, tá? Ele também mexe com as expectativas das pessoas, porque ele sabe que o que mexe com tudo é expectativa. Então ele vai trabalhar com isso também. Então,
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas projeções. Mas sabe quem acerta mais que o mercado nas projeções? Quem? O mapa da mina. Você não quer passar vergonha que nem o mercado, né? Então, gente, agora nessa quinta-feira, dia 30 de janeiro, 8 horas da noite, vai ter o Mapa da Mina, a melhor live que a gente tem aqui. Eu vou falar isso sempre porque é a que eu mais gosto, então pra mim é melhor mesmo, então eu vou falar isso mesmo. A gente vai aqui falar para vocês tudo o que deve acontecer, a gente vai mostrar os cenários possíveis, tudo para vocês se protegerem esse ano de 2025, que vai ser difícil. Já começou, mais não chegou nem no final do mês e já teve mais um temperinho agora. DeepSeek aí abalando as empresas de tecnologia. Então, DeepSeek, extrema-direita fazendo fake news, Trump, dólares, tá uma confusão esse ano. Então, quer se proteger desse ano tão difícil? Vem aqui, ó, Mapa da Mina aqui, entra aqui, seriemercado.com.br, clica aqui, se inscreve aí que a aula é online, vai ser gratuita, garanta a sua vaga. Aí às 8 horas da quinta-feira o sininho toca aí e já te avisa. Então, ó, imperdível, é a melhor do ano, eu garanto para vocês. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com William Deluca e o Guga Noblar, nossos vizinhos de cima. E a gente se despede por aqui. Amanhã estamos de volta para trazer o que está balançando as estruturas. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Faltam só 2 dias para a gente se encontrar no evento mais importante que a gente faz todo ano sobre finanças, economia e investimentos, o Mapa da Mina. Nesse ano, o Mapa da Mina 2025 ganha ainda mais importância por causa de todas as incertezas que estão pesando sobre os mercados e sobre a economia no mundo inteiro. A gente se vê às 8 horas da noite. Um abraço e até lá.